boa tarde. Hoje nós vamos dar continuidade às reflexões sobre a carta escrita à igreja de Laodiceia em Apocalipse. Mas antes vamos falar com o Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, louvado seja o Teu nome. Te agradeço pela oportunidade que temos de ler a Tua palavra, a oportunidade de aprender do Senhor, Deus. E agradeço porque o Senhor deixou a Tua revelação escrita, Pai, deixou a Tua palavra para nós, que nos dá a oportunidade de crescer espiritualmente, Senhor, lendo, estudando e meditando na Tua palavra. Peço que direcione esse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Antes de dar continuidade a essa reflexão sobre a igreja de Laodiceia, gostaria de relembrar um pouco sobre o contexto geral das igrejas da Ásia, que receberam essas cartas escritas por João, mas com palavras do próprio Jesus Cristo. O próprio Jesus direcionou palavras a essas igrejas, palavras de repreensão, palavras de elogios, mas que traziam ensinamentos e exortações a essas 7 igrejas. Vamos ler alguns versículos no começo do livro de Apocalipse, no capítulo 1, dos versículos 1 ao 6. Apocalipse 1, de 1 ao 6, diz assim: Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Nós vemos que aqui no livro de Apocalipse são 7 igrejas que recebem as cartas direcionadas pelo próprio Senhor Jesus Cristo e que foram escritas por João. Nós vemos em algumas das reflexões passadas que não é à toa que são 7 igrejas. 7 costuma indicar na Bíblia o sentido de completude, no sentido de algo que é inteiro, completo, integral. E quando nós vemos que são 7 igrejas que recebem essas cartas, por que não foram escritas para outras igrejas, já que existiam tantas naquele tempo e existem tantas ainda hoje? Sim, Jesus poderia direcionar cartas a outras igrejas, mas quando ele diz essas palavras a essas 7 igrejas, se nós pensarmos nesse sentido de completude, podemos entender que as palavras ditas a essas 7 igrejas também podem ser usadas para trazer reflexões, ensinamentos para toda a igreja de Cristo. A igreja daquele tempo, a igreja de hoje, é uma igreja só. Uma igreja que é um corpo do qual a cabeça é Cristo. Os irmãos destas igrejas que receberam as cartas fazem parte do mesmo corpo do qual nós fazemos parte. Fazem parte da mesma igreja. Então, as palavras que foram direcionadas a elas podem ser usadas por nós para nos autoavaliarmos, para entendermos no que precisamos mudar, para entendermos como podemos agradar ao Senhor, o que podemos fazer de diferente do que temos feito, o que podemos corrigir para viver de modo que agrade ao Senhor, para que tenhamos uma vida cristã saudável. Então nós entendemos que essas palavras valem ainda para nós. Vamos ler novamente aqui os versículos 5 e 6. Da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra,
aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele, glória e poder para todos sempre. Amém. Aqui João diz que toda glória, todo poder devem ser para Jesus Cristo, para todo sempre. Nós vemos que Jesus Cristo é chamado aqui de fiel testemunha, primogênito dos mortos, príncipe dos reis da terra. São alguns dos adjetivos que Jesus recebe neste capítulo. Nós vemos que Jesus, que é fiel testemunha, ele próprio vai acabar usando esse termo em uma das cartas para se referir a um dos seus servos, Antipas, que foi morto devido à perseguição, por não negar a fé no Senhor. Nós vemos que a cada carta nós percebemos que somos incentivados, exortados a viver como o Senhor, a ser exemplos de cristãos, pequenos cristos. Devemos viver como o Senhor. Antipas foi um desses servos que viveu como o Senhor e foi chamado de fiel testemunha, um adjetivo que é usado para o próprio Jesus Cristo no primeiro capítulo. Vemos que o Senhor é o primogênito dos mortos. Jesus Cristo morreu, mas não foi retido pela morte. Ele ressuscitou, ele voltou à vida. Ele é a própria vida e não poderia ser retido pela morte. E assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos, viveremos na eternidade com o Senhor. Ele é o primogênito dos mortos. Nós vemos muitos adjetivos aqui nesse primeiro capítulo, e alguns deles aparecem mais à frente nas outras cartas. Mas cada uma dessas cartas escritas a essas 7 igrejas segue um padrão. Cada uma delas, apesar de as igrejas terem as suas características próprias, terem as suas particularidades, apesar de cada uma ter o seu próprio contexto, as cartas têm um padrão que faz com que algumas características sejam encontradas em todas as 7 cartas. Elas se iniciam com uma descrição de Cristo. Então nós vemos em cada carta adjetivos para Cristo que são usados no primeiro capítulo. Nós vemos que o Senhor é referido de várias maneiras. E em cada uma das cartas, o adjetivo usado para se referir a Cristo é escolhido de forma que se enquadre, que se encaixe no contexto daquela igreja. Depois da descrição de Cristo, há uma descrição da própria igreja. Então, quando nós vemos cada uma das cartas, cada uma daquelas igrejas que tem a descrição de Cristo, essa descrição é seguida de uma descrição da própria igreja. Algumas com repreensões, outras com elogios, mas cada uma delas nós vemos que tem as suas próprias particularidades demonstradas nessa parte da carta. Então, a descrição de Cristo, depois a descrição da igreja. E depois, dependendo da situação de cada uma das igrejas, o Senhor direciona a elas um consolo e também ordens. Um consolo para aquelas que são fiéis ao Senhor, como é o caso de Esmirna, que é uma igreja fiel ao Senhor, mas que passaria por um período de perseguição, mas também deixa ordens àquelas igrejas. Então o Senhor faz repreensões e elogios, dependendo da situação de cada uma das igrejas, em cada uma das cidades, e deixa ordens para que elas deixem as suas más obras, que deixem as más práticas e caminhem com o Senhor, caminhem de modo que agrade ao Senhor. E ao final de cada uma das cartas, há uma grande ordem que serve para todos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E além disso, além dessa grande ordem, também são escritas bênçãos para aqueles que ouvem o que o Espírito diz às igrejas, para aqueles que obedecem ao Senhor, que corrigem os seus caminhos à luz da palavra de Deus. Então, essas 4 características aparecem em cada uma das 7 cartas. Descrição de Cristo, descrição da igreja, consolo e ordens, a grande ordem de ouvir o que o Espírito diz às igrejas e também as bênçãos para aqueles que assim o fazem. Então, nós vemos que o Senhor, quando escreveu aquelas igrejas, quando ditou as palavras para aquelas igrejas, não foi de um modo aleatório, de um modo que fosse só, e também que servisse apenas para aquelas igrejas, mas que servia para toda a igreja de Cristo e serve
ainda hoje. A primeira das igrejas que receberam uma daquelas cartas foi a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso tinha uma grande história, porque era uma igreja que servia ao Senhor, que sabia discernir aqueles que eram profetas, que eram falsos profetas, aqueles que eram falsos apóstolos e aqueles que ensinavam fielmente a palavra de Deus. Uma igreja que por muito tempo soube fazer essa diferença para que não seguisse ensinamentos falsos. Mas nós lemos na carta que em algum momento essa igreja acabou deixando o primeiro amor. Deixou de viver aquela alegria do primeiro amor. E nós aprendemos com a igreja de Éfeso que nós devemos buscar viver aquela alegria de quando recebemos a Cristo, aquela alegria que nós temos, que a pessoa, quando nós recebemos ao Senhor, temos aquele desejo de levar adiante a palavra de Deus, aquele desejo de que mais pessoas conheçam a Jesus, que mais pessoas tenham a mesma alegria que nós temos, a alegria da salvação. Nós devemos ter sempre essa alegria, esse desejo de evangelizar o mundo, esse desejo de que mais pessoas conheçam a Cristo. Depois nós aprendemos com a igreja de Esmirna. Essa igreja foi fiel até a morte. Muitos passaram pela morte porque não negaram o nome do Senhor. Muitos ali apesar da perseguição, apesar de tanta tribulação enfrentada, eles não deixaram de servir ao Senhor, de professar o seu nome, como foi o exemplo de Policarpo. Então nós aprendemos com a igreja de Esmirna que devemos resistir às tentações, resistir às perseguições. Então devemos estar preparados, mesmo que nós não vivamos em um contexto de perseguição, mas precisamos estar preparados para em qualquer situação que possa surgir, proclamar o nome do Senhor, defender a fé no Senhor Jesus e não negar, independente da situação, independente do que aconteça. Então nós aprendemos tudo isso com a igreja de Esmirna. Depois nós também aprendemos com a igreja de Pérgamo. Aquela igreja era atingida por uma doutrina conhecida como doutrina de Balaão. Era a doutrina do ecumenismo. Não era seguida por todos ali daquela igreja, mas aqueles que seguiam essa doutrina podiam acabar influenciando os outros. O que acontecia com essas pessoas? Ali acontecia um sincretismo religioso, uma mistura de crenças, uma mistura que contaminava aquela igreja. Era um ecumenismo. Então o que nós aprendemos com a igreja de Pérgamo? Que nós não devemos ceder ao ecumenismo. Se nós servimos ao Senhor, se obedecemos e cremos na palavra de Deus, devemos defender isso e somente isso. A fé somente no Senhor Jesus, como está escrito na Bíblia, na palavra de Deus. Aprendemos que não devemos nos contaminar, devemos seguir puros, sendo fiéis à palavra de Deus. E depois de Pérgamo, nós aprendemos com a igreja de Tiatira. Aquela igreja enfrentava sérios problemas, porque permitia que uma falsa profetisa ensinasse palavras que não eram corretas, ensinasse como se fosse a palavra de Deus, mas não era. Dava ensinamentos falsos. Aquela igreja de Tiatira tolerava o pecado. Então, diferente do que acontecia antes com a igreja de Éfeso, que sabia discernir os ensinamentos corretos dos ensinamentos falsos, a igreja de Tiatira não fazia isso. E cedia, e caía nos ensinamentos errados, ensinamentos que afastavam os cristãos da palavra de Deus. Então eles se afastavam, eram enganados, se deixavam ser enganados. O que nós aprendemos? Aprendemos que não devemos tolerar o pecado, que não devemos nos contaminar com ensinamentos errados que estão em nosso meio, que estão em nossa cidade, onde vivemos. Não devemos ceder, devemos conhecer a palavra de Deus, conhecer a sã doutrina e seguir firmes nela, para que não deixemos ser influenciados pelo pecado. Depois nós também aprendemos com a igreja de Sardes. O que acontecia com aquela cidade? Era uma cidade muito fortificada, favorecida pela posição geográfica. Uma cidade que, por conta das rochas que havia
ali naquela cidade, por conta também das muralhas que foram construídas, era uma cidade muito difícil de ser invadida, mas que por 2 vezes na história foi invadida por seus inimigos, porque houve falhas na vigilância, houve falhas humanas. Aqueles que eram responsáveis por vigiar, por fazer a guarda da cidade, falharam e ela foi invadida 2 vezes. E assim como aconteceu com a cidade, também acontecia com a igreja espiritualmente. Uma igreja que não vigiava, uma igreja que não fazia diferença no seu meio, uma igreja que passava despercebida, uma igreja que era conhecida pelo passado, pelo que havia sido antes, mas já não era. Uma igreja que já não fazia diferença. Então nós aprendemos com a igreja de Sardes que precisamos vigiar, guardar a palavra de Deus para que façamos a diferença, para que sejamos luz no mundo. E também aprendemos com a igreja de Filadélfia. Assim como Esmirna, a igreja de Filadélfia não teve nenhuma repreensão. Era uma igreja exemplar, uma igreja que tinha uma vida cristã saudável, uma igreja que fazia diferença na sociedade, uma igreja que não se rendia à idolatria que era presente naquela cidade, uma igreja que não se rendia aos falsos ensinamentos. Era uma igreja que se fortalecia na palavra de Deus, se fortalecia na fé no Senhor. E aprendemos com essa igreja que devemos procurar ter uma vida cristã saudável. Como? Se nós já temos uma vida que nós enxergamos como saudável diante de Deus, nós precisamos ainda assim ficar firmes e viver uma vida que seja uma vida irrepreensível, que nos afastemos do pecado. E isso é possível nos fortalecendo em 3 pontos, que são a oração, a palavra e a comunhão. Por meio da oração, agradecer ao Senhor pelas bênçãos derramadas, apresentar ao Senhor os nossos anseios, nossos desejos, nossas necessidades e falar com o Senhor, nos abrir diante dele. Pela palavra, conhecer as Escrituras, estudar, meditar na palavra de Deus, para crescer no conhecimento da sã doutrina, para que ela esteja dentro dos nossos corações. Como diz Salmo 119:11, a tua palavra escondi para não pecar contra ti. A palavra escondida no coração, a palavra guardada no coração, para que vivamos de acordo com aquilo que é ensinado pelo nosso Senhor. E também aprendemos que devemos viver em comunhão com os irmãos, aqueles que compartilham da mesma fé, para que assim possamos exortar uns aos outros, para que possamos nos fortalecer juntos e viver como igreja, como um corpo. Então, com a igreja de Filadélfia, aprendemos a crescer em oração, palavra e comunhão. E foi assim que chegamos à última igreja, a igreja de Laodiceia. E nós vimos que essa igreja não recebeu nenhum elogio do Senhor. Foi uma igreja que recebeu apenas repreensões. Aprendemos que era uma igreja orgulhosa, uma igreja que se achava autossuficiente. A cidade de Laodiceia era autossuficiente no que se referia a recursos materiais. Uma cidade muito forte comercialmente pela produção de tecidos, a lã preta, uma cidade que produzia muito colírio para os olhos, uma cidade que era realmente que não dependia muito de recursos vindos de fora, como aconteceu com o terremoto que danificou a cidade, um terremoto que destruiu muitas coisas naquela cidade, mas que apesar da ajuda oferecida pelo império, a cidade de Laodiceia não aceitou essa ajuda, porque podia se reerguer sozinha, com seus próprios recursos. Então era uma cidade forte materialmente, mas espiritualmente fraca. A igreja de Laodiceia era fraca, era orgulhosa, achava que tinha força própria, mas não tinha. Como nós não temos força própria, a nossa força vem do Senhor. E foi assim que nós aprendemos que não devemos ser como a igreja de Laodiceia. Vamos ler novamente a carta escrita a essa igreja para ter algumas últimas reflexões sobre essa igreja. Capítulo 3 de Apocalipse, versículos 14 ao 22, que dizem assim: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém,
a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós vimos que as referências que o Senhor faz a essa igreja têm uma relação com a realidade daquela cidade. Então nós percebemos ali a região onde estava a cidade de Laodiceia, era onde passava um rio chamado de Rio Lico. O Rio Lico passava por aquela região. Era o Vale do Rio Lico, mas passava numa região onde não estava somente a cidade de Laodiceia, mas havia também ali Hierápolis e Colossos. E a cidade de Laodiceia, apesar de receber as águas daquele rio, não tinha águas quentes como Hierápolis e nem frias como Colossos. Era uma água morna, e aqueles que bebiam aquela água, muitos chegavam a vomitar. Então nós vemos que a realidade de Laodiceia, em relação à água, não era muito boa. Era o mesmo que acontecia com a igreja. Mas há uma questão importante que vai além da realidade relacionada à água. A igreja de Laodiceia tinha alguma ligação com a igreja de Colossos, que era próxima a Laodiceia. E o próprio apóstolo Paulo parece ter enviado uma carta àquela igreja, mesmo que não tivesse um contato direto com ela. Nós podemos perceber isso na carta do apóstolo Paulo, escrita aos Colossenses. Lá nós percebemos que Paulo escreveu uma carta aos Colossenses e outra carta aos Laodicenses, mas por algum motivo hoje não temos a carta que foi direcionada à igreja de Laodiceia. Mas nós vemos que Paulo escreve para aquela igreja de Colossos e diz que aquela carta deveria depois ser trocada com a de Laodiceia. Então, tanto Colossos quanto Laodiceia teriam em suas igrejas a leitura da carta escrita a ambas. Então, na igreja de Laodiceia, eles teriam a leitura da carta escrita a eles, mas também da carta escrita aos Colossenses, e vice-versa. Vamos ler alguns versículos lá em Colossenses. Colossenses, no capítulo 4, versículo 16, é onde nós vemos que Paulo gostaria que a carta escrita aos Colossenses também fosse lida em Laodiceia. Colossenses 4,16 diz assim: E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses, e a que veio de Laodiceia, lede a vós também. Então isso pode indicar que o teor da carta escrita aos Colossenses seja válida também para os Laodicenses. Porque se Paulo queria que a carta aos Colossenses fosse lida em Laodiceia, é porque ela também seria válida para aquela igreja, a igreja dos Laodicenses. Então nós podemos entender que aquilo que foi escrito aos Colossenses também seria importante para eles. E por isso nós vamos olhar um pouco para o que acontecia com a igreja dos Colossenses, para entendendo que isso talvez fosse também uma realidade próxima à que era encontrada em Laodiceia. A igreja de Colossos,
ela provavelmente se iniciou com Epáfras, não com Paulo. Mas como isso aconteceu? Em algumas reflexões atrás, nós aprendemos sobre a igreja de Éfeso e aprendemos em Atos, no capítulo 19, que Paulo, quando passou um bom tempo ali em Éfeso, ele passou o tempo ensinando as pessoas, pregando, falando da palavra de Deus, e pregou tanto a judeus quanto a gentios. E muitos ali creram no Senhor, muitos receberam a palavra de Deus. E a pregação e a influência foi tão grande ali em Éfeso, que pessoas que receberam a Cristo ali naquela cidade passaram a anunciar o Evangelho, anunciar Jesus em toda a região. E foi tão grande esse anúncio que todas as pessoas, que toda a província da Ásia recebeu a pregação da palavra de Deus. E muitas pessoas receberam a Cristo na província da Ásia a partir das pregações de Paulo em Éfeso. Porque Paulo pregava a palavra de Deus, muitos recebiam o Senhor e levavam isso adiante. Aqui gostaria de abrir um parêntese para lembrar mais uma vez como é importante que nós, crentes, que nós, servos do Senhor, levemos adiante a palavra do Senhor quando a recebemos. Que por onde passarmos, levemos a palavra de Deus, que preguemos o Senhor, a mensagem da salvação pela fé. E então, com essas pregações de Paulo em Éfeso, é muito provável que em um desses momentos Epáfras tenha se convertido ao Senhor, que ele tenha conhecido a Deus por meio das palavras de Paulo. E Epáfras então levou adiante. Ele voltou à terra de Colossos e ali pregou a palavra de Deus. E assim parece ter iniciado aquela igreja. E por meio de Epáfras também pode ter começado a igreja de Laodiceia. Então são igrejas que foram influenciadas indiretamente por Paulo. E foram tão influenciadas que Paulo escreveu cartas direcionadas a elas. Mas nesse momento aqui em que Paulo escreveu aos Colossenses, havia um grande problema envolvendo aquela cidade. Era um problema tão grande que ficou conhecido como a heresia de Colossos. O que acontecia ali? Aquela região de Colossos, Hierápolis e Laodiceia tinha uma estrada muito importante para o império. E por conta disso, era comum que pessoas de muitas regiões diferentes chegassem até aquelas cidades. Então ali havia pessoas de muitos povos diferentes, pessoas de crenças diferentes, e por isso acabou se misturando. Então as crenças se misturaram naquela região. E por que surgiu essa heresia de Colossos? Essa heresia era uma mistura, uma miscelânea, uma junção de crenças de povos diferentes que influenciavam a igreja de Colossos. Então, o que acontece aqui não é uma questão de idolatria propriamente dita, mas era algo mais profundo. Muitas vezes os cristãos ali de Colossos não percebiam que estavam sendo influenciados pelos ensinamentos errados, por ensinamentos falsos. Não percebiam que estavam crendo em uma mistura de crenças e não na sã doutrina, não na palavra de Deus puramente. A heresia de Colossos envolvia elementos cristãos, mas também envolvia elementos da filosofia grega, de misticismo, gnosticismo e até de um legalismo judaico. Com essa mistura toda, a igreja acabava se afastando do Senhor sem perceber. Com a influência da filosofia grega, eles acabavam cedendo a valores que não eram bíblicos, acabavam incentivando aquela dualidade, aquela diferença entre corpo e espírito, que realmente existe a diferença, mas eles tinham concepções erradas em relação a isso. Também havia a influência do misticismo, que era de religiões orientais. Eram religiões pagãs, diferentes do que ensinam as Escrituras, que também influenciavam os cristãos. E o gnosticismo, naquela época ainda não havia essa doutrina totalmente formada, mas já havia indícios do que aconteceria mais adiante, que era a crença de que Jesus não veio em carne, o que é uma grande heresia que pode fazer com que a pessoa não creia na mensagem da palavra de Deus, na mensagem da salvação, no sacrifício de Cristo,
que se Jesus não viesse em carne, ele não teria morrido em nosso lugar. Então era um pensamento que influenciava cabalmente a fé daqueles cristãos. E além disso, havia o legalismo judaico. E o que ensinava o legalismo judaico? Que nós não poderíamos ser salvos somente pelo sacrifício de Cristo, mas que deveríamos procurar as boas obras como meio de salvação. Então, vemos que todos esses ensinamentos eram muito perigosos. Só que muitos cristãos não percebiam que estavam seguindo ensinamentos diferentes da sã doutrina, porque não conheciam de fato a palavra de Deus, porque não cresciam espiritualmente na palavra de Deus. Aqueles cristãos que eram influenciados por esses ensinamentos, por essa mistura de crenças, se afastavam pouco a pouco de Deus, sem perceber. Mas também sem perceber, muitos de nós ainda fazemos isso. Talvez não com os mesmos pensamentos que influenciavam aquelas pessoas ali, naquela época, ali naquele lugar. Mas são ensinamentos semelhantes. O que nós podemos perceber? Que muitos de nós, por não conhecer a palavra de Deus, por não se aprofundar nas Escrituras, por não ter uma vida diária de leitura, de estudo, de meditação na palavra de Deus, muitos acabamos não tendo a palavra do Senhor guardada em nossos corações. Então tudo aquilo que ouvimos, que tem uma boa aparência, que tem uma aparência cristã, uma aparência bíblica, nós tomamos como corretos, como palavras de sabedoria, mas que na verdade são de loucura, que nos afastam de Deus, que nos afastam do Senhor. O que nós podemos aprender com isso? Nós devemos procurar a cada dia conhecer a palavra de Deus, ter a palavra de Deus guardada no coração, para saber discernir o que é correto, o que é incorreto, à luz da palavra de Deus. Nós precisamos prestar atenção nas heresias que são pregadas, nas heresias que são ensinadas como se fossem verdades bíblicas, mas que não são. O que nós precisamos fazer, aqui já vamos passando para a conclusão nessa reflexão. Nós precisamos olhar para a realidade ali da igreja de Colossos e que talvez fosse muito parecida com a realidade da igreja de Laodiceia, perceber que nós precisamos prestar atenção no que é ensinado para nós como se fosse bíblico. Muitas vezes não são coisas bíblicas, não são de acordo com a verdade de Deus. Então nós precisamos crescer no conhecimento da palavra de Deus, discernir o correto do incorreto. Muitas vezes o nome de Jesus, o nome do Senhor é usado para nos convencer de algo que é antibíblico. Nós precisamos prestar atenção, ficar de olho, ver se aquilo que é ensinado para nós é bíblico ou não. Por exemplo, há muitos que ensinam que a salvação não é por meio somente de Jesus, que o que Jesus fez na cruz não foi suficiente. Nós precisamos de algo mais, que precisamos de mais alguma pessoa intercedendo por nós para que sejamos salvos. Mas isso não é verdadeiro. É somente por Jesus que nós temos a salvação. Não há nenhum outro nome debaixo do céu dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. É somente por Jesus. Somente por Jesus nós podemos ser salvos, pelo sacrifício feito por Ele. Sacrifício substitutivo. Ele morreu em nosso lugar, pagou pelos nossos pecados, porque não temos capacidade de pagar pelos pecados de modo que sejamos salvos. É somente pelo sacrifício de Jesus Cristo. Então, tudo aquilo que ensina que a salvação não é somente por Jesus está errado. Também está errado tudo aquilo que ensina que a palavra de Deus, que a Bíblia, não está completamente correta. Essa é a palavra de Deus. Vamos ler um texto lá de 1 aos Coríntios. 1 aos Coríntios, no capítulo 13, versículos 8 ao 10. 1 aos Coríntios 13, do 8 ao 10, dizem assim: O amor nunca falha, mas, havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado.
Então nós vemos aqui que a palavra de Deus, a revelação nas Escrituras já está completa. Se ensinarem que a palavra de Deus não está completa, ou que algo veio depois da Bíblia para completar as palavras de Deus, isso não é correto. A revelação de Deus já está completa pelas Escrituras. Nós devemos buscar respostas através da Bíblia, através da palavra de Deus que já está completa. Nada além disso. Nós devemos procurar na revelação que Deus já nos deu na sua palavra. Então, se ensinarem que Deus enviou uma outra forma, um outro revelador, enviou alguém para ensinar coisas que não estão na Bíblia, porque a Bíblia é incompleta, isso não é real. O Senhor completou a sua palavra, a revelação nas Escrituras. Devemos procurar somente na palavra de Deus aquilo que Ele nos ensina. Então precisamos conhecer a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, para refutar falsos ensinamentos, para saber o que é correto, o que é incorreto. Que cresçamos no conhecimento da palavra de Deus, que possamos nos fortalecer na sua palavra, para que nenhum de nós caia diante do pecado, diante da idolatria, diante de falsos ensinamentos. Eu gostaria de encerrar com alguns versículos que estão em Hebreus 12, dos versículos 4 ao 11. Hebreus 12, do 4 ao 11, diz assim: Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando, por ele, fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção, ao presente, não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Que essa palavra entre em nossos corações, sabendo que a repreensão trazida pelo Senhor é para o nosso bem, é porque Ele nos ama. Que as repreensões que Jesus trouxe a essas igrejas e que também traz a nós, é para nos fazer como eles, como Deus, para que tenhamos uma vida irrepreensível, que sejamos santos como Deus é santo. Ele nos corrige porque nos ama. Então, que cada um de nós olhe para essas cartas escritas às igrejas da Ásia em Apocalipse e cresça espiritualmente, corrigindo a si mesmos de acordo com aquilo que é ensinado pelo Senhor a essas igrejas, porque o Senhor corrige aqueles a quem ama. Que sejamos assim, que tenhamos uma vida irrepreensível diante do nosso Deus. Amém.